Bom dia, pessoal. Vou deixar aqui para eu não perder o horário. Vamos lá, então. Vocês estão com... Tá funcionando? Tá, né? Então, vou falar rapidamente de mim, só me apresentar aqui bem rápido. E não me deixem esquecer no final que a gente vai sortear 3 kits da Trousseau. Então, não me deixem esquecer, porque eu vou estar empolgada no tema e eu vou esquecer. Então, eu sou Ana Rodella, tenho 41 anos, sou filha única de mãe solteira, estudei em escola pública, fiz faculdade de administração de empresas no Mackenzie, graças a uma bolsa que eu consegui integral por colocação no vestibular, tendo vindo de escola pública. Comecei minha carreira no mercado financeiro, então já desde o estágio estive em banco, em área de crédito. Então, os 20 anos de experiência que eu tenho, boa parte disso foi crédito, como analista de crédito, depois como chefe de análise de crédito, depois como chefe da gestão de crédito, e há 1 ano e pouco como CIO da Asset. Eu não sei a familiaridade de todas aqui com o universo de fundos de investimento. CIO é a diretora de investimentos, então o que significa que todos os fundos da Bradesco Asset são geridas por equipes que estão comigo. Então, os fundos de ação, de crédito, multimercado, a parte de tomada de decisão é a parte que fica ali com a diretoria de investimentos comigo. E o tema dessa palestra, quando me chamaram para falar aqui, esse é um assunto que eu vejo muito na minha carreira como um empecilho para o avanço na carreira das pessoas, dos homens também, mas especialmente das mulheres, que é essa questão da tomada de decisão. Ter uma opinião, manifestar a sua opinião, ouvirem a sua opinião. Quem estava aqui na primeira palestra sobre comunicação, às vezes você fala, mas não é ouvida. Mas saber como falar também é muito importante. E como isso é o que vai te permitir ir subindo na carreira. Então, eu tentei trazer aqui o que o meu aprendizado como gestora de investimentos, analista de investimentos, que é uma profissão de decisão constante, né? O gestor de fundo ele está a todo momento tomando uma decisão. Se ele comprou um ativo, ele está decidindo se ele mantém ou se ele vende, se ele vai comprar, se ele vai vender amanhã. Então, a gente tem uma profissão muito ligada a essa tomada de decisão. O que dessa carreira me ajudou no outro ponto, que foi o ponto de me tornar executiva, como ascender nessa carreira. Então, espero que tenha alguns insights aqui. E eu queria começar contando uma história minha, de 2018, que foi como eu me tornei head da mesa de crédito lá na Bradesco Asset. Eu tinha ido para o Bradesco para montar a área de análise de crédito. Não existia a área, então eu cheguei sozinha e realmente montei do zero. Né? Eu sempre dou muito crédito para a minha equipe, mas nesse caso realmente não tem equipe para dar crédito. Eu cheguei e montei qual ia ser o processo, como a gente ia dar rating, quais papéis a gente ia achar investíveis ou não. E depois de fazer todo esse processo e montar uma equipe, por um momento a gente ficou sem um chefe de gestão de crédito. Então, existe a gestão, que é quem aloca, de fato, nos fundos e toma a decisão, e existe a análise, que é quem fundamenta para essa tomada de decisão. Eu era chefe da análise, a gente ficou sem chefe de gestão. E passaram-se 6 meses a empresa procurando alguém para essa cadeira. E hoje em dia eu fico brava comigo mesma, porque levou 6 meses para eu me perguntar, por que não eu nessa cadeira? Né? E essa pergunta só veio quando eu fiquei sabendo de umas 2 ou 3 pessoas que tinham sido entrevistadas, e eu pensei, poxa, mas vocês estão falando com essa pessoa? Por que não estão falando comigo? Né? Ela não é tão diferente assim de mim. E aí foi nesse momento que eu decidi entrar na sala da diretoria e cheguei para o CEO e falei, essa cadeira de chefe de gestão, eu quero ocupar. E, claro que não foi fácil. A primeira pergunta que ele fez para mim, felizmente, eu já tinha feito também, mas você está preparada para essa cadeira? Né? E aí, eu acho que é uma coisa muito importante da gente distinguir. Quando a gente está preparado ou não, e quando a gente está com medo. Né? Então, sem dúvida, é desconfortável dar esse salto. Mas isso não tem a ver com preparação, necessariamente. Então, tentar separar as caixinhas. Né? Quando eu paro para pensar, eu estava preparada, conhecimento técnico.
Eu tinha uma carreira inteira em crédito, eu era chefe de análise de crédito, eu ouso dizer que eu era a pessoa que mais sabia de crédito, na Asset. Então, o conhecimento técnico estava ok. Experiência relevante, essa era a parte que me pegava mais. Eu falava, eu nunca fiz gestão de fundo, eu fiz muita análise, mas eu nunca zerei um caixa. Né? Para quem não é de fundo, zerar o caixa o dinheiro não pode ficar parado dentro do fundo. Então, terminou o dia, você não usou aquele dinheiro para comprar nenhum ativo específico, você põe ele rodando no CDI. Totalmente operacional, mas eu nunca tinha nem feito isso. Qualquer um que entre numa posição júnior na gestão faz isso. E várias outras coisas que eu nunca tinha feito, porque eu nunca tinha feito gestão. E aí que também a gente tem que ir aprendendo a separar o que é relevante e o que não é, tecnicamente. Né? Conforme a gente vai abrangendo mais áreas sobre o nosso cuidado, você não vai saber no detalhe tudo. Não tem como. É outra palestra que eu ouvi aqui hoje. A gente tem que ter times melhores que a gente. Essa acho que foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Eu sempre fui muito boa em montar time melhor que eu. Eu tinha uma capacidade de orquestrar as coisas, de extrair o melhor das pessoas, mas eu tinha pessoas muito boas comigo, né? Então, ali eu falei, ok, eu acho que realmente esses detalhes da gestão eu não preciso saber. Porque eu sei o principal, que é o crédito que está por trás. E, apesar de eu não ser responsável pela tomada de decisão nos fundos, eu sempre participei muito das discussões. E aí essa é outra coisa que é importante. Se você já tem uma ideia de para onde você quer ir, tenta participar um pouco, mesmo que não seja a sua função. Tenta entrar já nesses processos. Então, por mais que não fosse a minha função era escrever um relatório e dar uma nota, e o gestor ia pegar aquilo, com base numa apresentação minha, decidir quanto ele ia comprar, se ele ia comprar, se o preço era aquele, se era outro. E eu sempre participei dessas decisões, porque eu sempre tive uma opinião. Então, e eu gostava de manifestar essa opinião, e eu geralmente estava bem embasada tecnicamente, porque eu tinha escrito um relatório a respeito daquele investimento. Então, essa prática me deu o conforto de que, para essa função, que é a principal função da gestão, eu ia conseguir aplicar. Então, se você chega à conclusão que você não está preparado, aí realmente você precisa desenhar quais são os passos, quais são os gaps que você tem que preencher antes de ir. Mas tenta não pegar pesado demais também no que você considera estar preparado, né? E existe o estar desconfortável, que é o medo de tentar e falhar, sem dúvida, né? Eu ficava pensando, e se eu for uma tragédia como head da gestão? E a gestão é um negócio cruel, né? Porque fundo você tem cota todo dia. Então, se você for um mau gestor, não tem como você esconder de ninguém. Não adianta você ser gente fina, não adianta você ter relacionamento, vai estar ali na cota que você fez um mau trabalho. O custo emocional da rejeição, e esse, para mim, é bem alto. Eu sou uma pessoa que tem horror de tomar um não de alguém, né? Às vezes, até para abraçar uma pessoa, eu vou meio com receio se a pessoa quer me abraçar ou não. Então, entrar naquela sala e falar, eu quero essa cadeira, foi dificílimo para mim, porque, além de tudo, aquele CEO era um CEO bem rude, digamos assim. Então, se ele fosse me falar não, ele não ia falar não de um jeito legal, né? Então, superar isso, né? E a incerteza do resultado. Toda decisão tem incerteza envolvida. E isso é uma coisa da qual eu vou falar bastante aqui. Como que a gente lida e aceita essa incerteza? Porque ela vai estar aí. E aí a solução, então, é, pelo menos para mim, tá? Isso aqui não vem de nenhum grande livro ou de um estudioso do tema, focar no que você controla. Então, quando você está com aquele medo, aquela ansiedade, pensa no que dá para você controlar. No meu caso era ter um discurso bem preparado. Eu sabia que ele ia perguntar se eu estava preparada, então eu pensei todas as respostas antes. Ensaia esse diálogo na sua cabeça, faz a parte que você consegue controlar e vai. Põe sua melhor roupa, como a Bia falou, né? Põe aquela roupa que você sente que hoje eu vou dominar o mundo e vai. E aqui, então, um pouco do por que a gente precisa fazer isso, né? A gente ainda é muito subrepresentada. 16% das instituições financeiras representadas por mulheres no mundo. O mundo está muito melhor nisso aqui do que o Brasil, então é realmente muito pouco. Tem uma pesquisa da Quantum que diz que só menos de 5% das gestoras de fundos são mulheres. E a gente precisa estar nesses lugares. A nossa visão faz falta. A gente faz diferença, né? Então, a gente
tem que tomar essa coragem. Aqui a questão da incerteza. Quanto mais alto o seu nível hierárquico, maior é a incerteza e mais ambígua é a sua tomada de decisão. Poucas coisas você tem preto no branco, tudo muito claro, certo e errado. A maior parte das decisões, elas estão numa zona cinzenta, e você não vai ter contrafactual depois para dizer se a sua decisão foi a melhor ou não. Você vai poder dizer se ela deu certo ou não, mas se a outra poderia ter sido melhor, você nunca vai saber. E temos que viver com isso. Então, quando você está num nível mais de gerência, de coordenação, você está falando de uma área, o seu escopo, quanto menor ele é, mais fácil é você focar no técnico, né? Então, risco-retorno fica mais fácil de medir. Quando você chega no C-level, você começa a lidar com conflitos muito mais. Então, às vezes, você tem áreas com você, cada uma pleiteando uma coisa. Você precisa tomar uma decisão qual você vai ouvir. As duas têm ótimos argumentos. Você vai ter que chegar para um dos dois e falar, você perdeu, ele ganhou. Tudo isso é muito desconfortável. Mas a gente tem que realmente se adaptar a isso e entender que vai ser assim mesmo. Vai dar uma sensação ruim, chega em casa, deita, dorme, amanhã é outro dia. E aqui os números de porque para as mulheres isso é particularmente difícil. Então, as mulheres tendem a pesar 2 vezes mais a perda em relação aos ganhos. E aquele último quadrinho também, aquele ali me chamou muita atenção nessa pesquisa. A gente tende a ver posições de alto poder como menos desejáveis, porque a gente pesa mais, a gente pensa mais em tudo de negativo que vem com elas. Então, o trade-off é a história da família, o tempo com a família, o tempo com os amigos. Conflito, sempre. Você vai subindo, vai surgindo conflito. E nada pior do que chefe que não lida com conflito. Aquele chefe que fica ali em cima do muro, Deus me livre, atrasa a vida de todo mundo, né? Julgamento, você está numa posição onde todo mundo vai apontar o dedo, vai dizer que você fez errado, que você foi injusta. Então, isso tudo aqui existe para os homens também, só que a gente dá mais peso. E aí, enquanto a gente está aqui dando mais peso, eles estão lá ocupando esse espaço. Então, a gente tem que ter ciência disso. Tá? Eu gosto desses dados, porque eu acho que eles ajudam a gente a identificar. Quando você está tomando uma atitude que é na linha de um viés, você parar e pensar, não, acho que isso aqui é aquele viés agindo, né? Então, e esse aqui do meio que acho que todo mundo conhece mais, né? Que os homens se candidatam atingindo. Eu já ouvi 60, já ouvi 70. Essa pesquisa aqui fala 60 de 2025. Se eles atingirem 60%, eles vão. A gente precisa atingir 100% para se candidatar. E aí, o que acontece, né? O cara com 60% vai para a vaga, e a gente não vai, e a gente tem que responder para eles. Tá errado, todo mundo perde com isso, né? Menos eles. E aqui eu tentei, então, fazer esse paralelo de como a tomada de decisão no universo de investimentos pode ser aplicado para decisões executivas, para decisões em cargos, em questões que dizem respeito à empresa, né? Então, critérios claros antes da pressão. Como eu falei, muitas decisões são ali na zona cinzenta, mas tem coisas que para a sua empresa vão ser regras claras, tem coisas que para você vão ser regras claras. Então, você sabe qual é o seu limiar. E isso sempre tem que estar na sua cabeça na hora de tomar sua decisão, que aqui é uma linha que eu não vou cruzar, esse é um valor que eu acho que não dá para abrir mão. Justiça, para mim, é um valor muito relevante, mas também é super relativo, né? Acho que ninguém nunca vai chegar e dizer, ah, não, eu sou uma pessoa que topa ser injusta. Então, o que para você é justo? Então, se mantenha nesse perfil, né? Checagem de viés como hábito, isso também é muito importante em investimento, menos gente faz do que deveria, mas para a tomada de decisão executiva também, né? Qual é o contra-argumento disso aqui? Esse geralmente é um bom jeito de testar. Para investimento, para mim, funciona assim, se isso aqui der errado, e eu tiver que sentar na frente do cliente e dizer, tomei essa decisão errada de investimento, eu vou dar uma explicação que eu consigo dar de cabeça erguida, ou eu vou sentir vergonha do que eu estou falando, né? Então, tenta achar umas perguntas chaves assim que também te ajudam.
E para checar viés é muito bom você testar a tese contrária. Se eu quisesse defender o outro ponto, quais seriam meus argumentos? E aí ser sincera se algum desses argumentos te convence ou não, porque talvez o outro ponto, no fim, seja melhor do que o que você começou defendendo, né? Responsabilidade pelo resultado. Então, a gente tem que aceitar que tomou a decisão, a responsabilidade dessa decisão, ela é sua. E aí a frase da tenista americana, né, da Billie Jean King, pressão é um privilégio. A gente, e aqui eu acho que é outra coisa que o viés feminino, ele dá essa distorcida, né? A gente tem essa dificuldade de olhar para essa posição da pressão como um privilégio. Ele é um privilégio óbvio no sentido que você afeta a vida das pessoas. Então, hoje, eu estou numa posição onde eu consigo mudar coisas na empresa que podem tornar a vida das pessoas melhores. Né? Isso é um baita de um privilégio. É uma baita de uma pressão também. E todas as decisões que a gente vai tomando no dia a dia. E a revisão sem catastrofizar. Não é porque alguma coisa deu errado que o mundo acabou, que você é horrível, você é burra, você não sabe fazer isso. Nada disso. Faz parte do processo errar. Qualquer processo de pesquisa, qualquer processo científico é isso. Você tenta, deu errado, tenta de novo. Aquela história só não erra quem não está tentando fazer alguma coisa diferente. Então, a menos que realmente você continue repetindo o mesmo processo todo dia, você vai errar. Faz parte. O que isso é? Input. Traz essa informação para dentro, usa ela para processar a sua próxima tomada de decisão. Né? Sem pânico, sem muito sofrimento. É triste na hora? Respira, vai embora. E aí o merecer ser ouvida, porque isso é outra coisa que com frequência acontece, assim. Pessoas pedindo, ai, Ana, como eu faço para chegar em tal cargo? A primeira coisa, gente, é isso aqui. Você precisa ter entrega no que quer que você faça. O que vai abrir qualquer porta para você é isso, tá? Você precisa fazer por merecer. E esse dado da pesquisa eu nem coloquei aqui porque eu acho ele triste demais, mas é verdade. Os estudos indicam que as mulheres precisam fazer mais para merecer o mesmo. Então, é a dura realidade, a gente segue tentando mudar, principalmente mulheres que estão em posição de decisão e de algum poder sobre esse tema. Né? A gente tentar colocar as nossas pares nas réguas iguais às dos homens, mas a verdade é que tudo indica que a gente realmente precisa performar mais para ter o mesmo. Então, uma entrega consistente, mensurável do que você já faz hoje. Sua caixinha ali tem que estar muito redonda para você realmente ter uma voz que merece ser ouvida. Né? Se preparar mais. Isso já é uma característica nossa. Né? Então, dados de que mulheres diretoras chegam mais preparadas para as reuniões. Isso, para mim, é muito perceptível no meu dia a dia. Mas, sim, se prepare. Isso faz muita diferença. Por mais que seja um assunto que você domina, vai lá, para mim o que funciona muito. Eu sento e escrevo bullet points, qual é o raciocínio que eu quero seguir. Isso ajuda a estruturar o pensamento, que aí a gente vai para o ponto 3. Por favor, estruturem o argumento. Falem de uma forma clara, começo, meio e fim, com o que você quer sair daquela conversa. Toda conversa importante você tem que começar sabendo o que você quer do final dela. E isso vai direcionar todo o seu caminho. Isso vai direcionar se no final você vai deixar uma pergunta, se você vai pedir para fazer um follow-up. Tenha esse argumento claro, tenha esse caminho claro na sua cabeça. É muito agradável falar com quem consegue estruturar as ideias e é desesperador falar com quem não consegue. Aquela pessoa que vem vindo e você fala, ai, lá vem, né? Você já se prepara para aquela coisa que vai ser uma volta, volta, volta. Às vezes a pessoa ficou 10 minutos falando com você e você não sabe sobre o que ela queria, se você tem que fazer alguma coisa, não dá. E a reputação pelo método. Então, a gente tem que ter entrega, mas tem que entregar do jeito certo também. Porque as suas atitudes são o que vai conduzir o que as pessoas vão falar de você quando você não estiver presente. E essa parte é muito importante. O que as pessoas falam de você quando você não está presente é muito importante na sua carreira, quando você for cogitada para alguma vaga. Outra coisa importante nesse ponto aqui é, façam conexões laterais. Muitas vezes, quando a gente está mirando em ascender, a gente fica pensando em falar com as pessoas que estão em cima. Façam conexões laterais.
Às vezes, você ter várias pessoas do seu nível, que se alguém falar alguma coisa numa reunião, alguém vai falar, não, mas a fulana é muito boa nisso. Isso tudo vai contando, vai somando, né? Essa lateralidade, ela é muito importante. Isso foi uma dica de uma headhunter, uma vez para mim, quando eu fiz o processo para assumir a diretoria, que é algo que realmente eu não tinha pensado. Como mulher também não faz muito networking, a gente também fica prejudicada nisso aqui. E aí o fazer ser ouvida. Visibilidade não é vaidade, isso precisa entrar na nossa cabeça, tá? Eu ouvi ontem de uma pessoa a seguinte frase: ou você tem baixa autoestima, ou você é muito humilde. E aí, o que é essa frase? Essa frase é: isso aqui ainda não está tão fixo na minha cabeça. Porque eu tenho tanto medo de me achar, de querer parecer demais, né? Assim, eu tenho convicção de que eu sou uma pessoa normal, como qualquer uma de vocês que está aqui. E, às vezes, a minha preocupação de não passar uma imagem de alguém arrogante passa uma imagem de alguém que não tem autoconfiança. E a gente não pode fazer isso. Então, visibilidade não é vaidade. Você falar dos seus resultados, dos resultados da sua área, você tem que falar, às vezes, o seu chefe não sabe. Assim, quanto mais você está alto na hierarquia, é tanta coisa acontecendo embaixo de você. Não precisa chegar lá só se vendendo, mas pega uma reunião, né, que você já tem uma conversa, coloca ali uns tópicos de entrega, bonitinho. Eu, antes de ser CIO, eu chamei quem era meu chefe, que era o CIO, para falar para ele, olha, eu acho que todo mundo enxerga que eu sou uma pessoa muito boa em crédito, mas deixa eu falar, eu acho que eu sou uma boa executiva também. Os processos que eu montei nessa área, as pessoas que eu trouxe, o sistema de remuneração que eu mudei, e fui listando tudo o que eu fiz que não era escolher crédito, que transformou a mesa de crédito em uma mesa bem-sucedida. Será que ele já tinha parado para pensar nisso? Provavelmente não. Isso certamente acendeu a luzinha na cabeça dele. Poxa, Ana, para um cargo executivo mais alto pode funcionar, né? Então, façam isso, não de um jeito ultra vendedor, mas colocando nas conversas sempre, ressaltando as entregas, né? A questão da convicção sem desculpa. Às vezes a gente quer dar uma ideia, mas não quer confrontar diretamente, aí a gente usa frases como isso, né? Ah, talvez valha revisar esse ponto. Não, né? Porque se você falar assim, alguém pode virar e falar assim, não, acho que não vale. E aí, se você acha que isso é importante, pronto, você perdeu a sua oportunidade. Você já falou e já não vai ser considerado. Então, deixe claro. Esse ponto, na minha opinião, deveria ser revisado por causa disso, disso e disso. Então, não dá muita margem para te ignorarem também. Porque se a gente ficar usando esse tipo de palavra, a gente está dando espaço para ignorarem a nossa opinião. E a visibilidade além da função, esse também é um negócio bem importante. Ah, apareceu uma palestra para fazer, um evento, post no LinkedIn, conversar com um concorrente, não só sobre vaga. Converse com pessoas que são da sua área, de outras empresas. Às vezes pode ser essa pessoa de fora que um dia encontra o seu chefe e fala, ah, fulana, conheci e tal, poxa, muito boa ela. Porque a gente tem isso, né? O ser humano, às vezes, você tem aquele negócio que você gosta. Quem que nunca teve um cara, sei lá, no colégio, que era meio afim de você, você era meio assim, aí de repente alguém falava, nossa, fulana é gatinha, né? Pronto, pera. Ah, realmente, fulana é gatinho, né? Ter uma opinião externa valida as coisas e dá uma convicção para a gente da relevância, né? Então, façam isso, estejam no máximo de lugares que vocês puderem, dê entrevista, né? Dar entrevista é um negócio que dá um trabalho e dá um nervoso, porque você nunca sabe o que vai sair exatamente. Eu, pelo menos, eu vejo meu nome lá, já começa a acelerar o coração, assim, eu leio nervosa. Às vezes eu peço para o meu marido ler primeiro, eu falo, fala, vê aí se está tudo ok. Temos que fazer isso. E aqui, em termos de o que as pesquisas dizem que são mais característicos ou vieses femininos, né? O que amplifica o nosso desconforto e o que favorece. A gente falou bastante sobre o que amplifica, então eu vou focar no que favorece. Decisões mais colaborativas. Então,
é uma característica nossa e é algo muito importante, é algo que tem tudo a ver com as transformações que estão acontecendo. A gente está indo para um mundo cada vez menos hierárquico, onde todo mundo quer ser parte da tomada de decisão. As novas gerações querem ser ouvidas. Então, o perfil feminino de tomada de decisão conversa muito mais com isso do que o perfil anterior que a gente tinha, que é um perfil predominantemente masculino. Gestão de risco equilibrada. Então, pesquisas indicam que ter diversidade de gênero nas equipes e nas lideranças faz com que a tomada de decisão pondere melhor risco e retorno. Visão de longo prazo. Então, mulheres diretoras encorajam decisões mais aprofundadas e visão mais de longo prazo. E aumento de lucratividade. As empresas que têm maior diversidade na tomada de decisão são mais lucrativas. Então, esses argumentos eles também são bons para, às vezes, quando surge aquela discussão que, mas isso aqui você está querendo uma vaga só porque você é mulher, ou alguma discussão desse tipo na empresa, de ter maior representatividade. Esse tipo de dado também nos ajuda a argumentar por que, sim, a gente precisa de mais mulheres na liderança, em posições de tomada de decisão. Né? Então, aqui, inclusive, o meu último slide. Nada nesse meu processo de carreira foi confortável. Tudo foi muito bem preparado, até porque é uma característica minha, inclusive desenvolvida profissionalmente. Né? Quando você é analista, a sua vida é estudar as coisas a fundo e escrever relatórios sobre isso. Então, é uma característica minha, sempre ter uma preparação. Eu não sei chegar para falar de alguma coisa completamente nublar, ou sabendo 10% de um assunto e sair falando a respeito dele. Né? Então, eu acho que isso me ajudou, mas nem por isso foi confortável. Coisas pequenas que eu jamais imaginaria que fariam diferença. Eu lembro uma vez eu estava numa sala de reunião e tinha uma notícia no jornal sobre um investimento que uma empresa ia fazer e ia ter a ajuda do governo. E assim, era a 50ª vez que o governo ajudava, aquele investimento não tinha sentido nenhum, tal. E eu vi alguém comentando, e eu fiz um comentário que deve ter sido até meio emocionado, porque essas coisas, elas mexem comigo. A gente fala de investimento a gente está falando do nosso país, na verdade, né? A gente vê tanta coisa que o país podia estar indo para frente e tantas vezes não vai, e essa matéria era mais uma nesse sentido, de dinheiro público usado para um negócio errado, para favorecer uma empresa que também não ia para frente. E aí eu lembro que eu fiz um comentário na reunião, e o CEO na época e o CIO olharam os dois assim para mim, eu acho que eles nunca tinham nem muito reparado em mim naquela reunião. Os dois olharam assim e falaram, nossa, você acha isso, é? Aí eu falei, acho sim, porque já fizeram isso não sei quantas vezes e não resolve, tarará, tarará, tarará. E eu tenho certeza que esse foi um momento em que eles passaram a olhar para mim de uma forma diferente. Então, também, às vezes a gente tem alguma coisa para dizer, que a gente fala, para que eu vou falar isso aqui, né? Se você tem um ponto, fala, porque às vezes vai ser isso que vai marcar o seu nome ali na cabeça das pessoas. A gente pensa demais, às vezes, antes de falar. Então, se você tem um ponto, fala. Né? A gente não pode sair falando qualquer bobagem, mas a questão é que muitas vezes a gente tem um ponto e mesmo assim a gente não fala. Né? Então, às vezes coisas pequenas assim fazem diferença na nossa carreira e a gente nem imagina. Porque, mais uma vez, quanto mais alto o nível hierárquico, é muita gente para pensar, para saber quem é, em que fase da carreira está, será que está pronto para um outro desafio. Então, a gente tem que dar uma forcinha para quem está ali tomando as decisões também saber quem a gente é. Né? Então, quanto mais alto você está, mais ambíguas e desconfortáveis são as decisões. Simplesmente aceite isso, as coisas são fluidas. Eu acho que a gente não vai ter opção que não se adaptar a isso. Né? A gente está num mundo que se transforma tão rápido que esse desconforto da incerteza, ele está muito presente, ele vai estar presente, e a gente vai ter que aprender a lidar com essa ansiedade, e que é ok, é incerto, vamos fazer o nosso melhor. Sempre o meu maior conforto eu fiz tudo o que eu podia. Então, toda vez que eu penso, o que estava na minha mão eu fiz, o resultado é o melhor que eu podia ter feito. Assim, não dá para ser além disso. Né? Além disso, a gente reza, torce para dar certo, tal, sorte, sem dúvida, é um fator, mas você tem que fazer o que está na sua mão.
Quando você não está lá, alguém está. Esse é o ponto que mais pega para mim. Porque esse alguém pode estar tomando decisões que não seriam tão boas quanto você está tomando. Para a empresa como um todo, toda essa questão da diversidade, de como é a mulher tomando decisão, a empresa está perdendo de não ter você lá, né? Então, que foi a questão que me fez me candidatar lá para a vaga em 2018. Pô, por que ele, não eu, né? Mas precisou de 6 meses e eu saber de algumas pessoas para eu pensar isso. Então, tem importância vocês estarem lá. E o desconforto, ele não vai embora quando você sobe. Também, tirem da cabeça essa visão de que quem está em certos cargos, em certas posições, é a pessoa mais foda do mundo, sabe tudo. Cara, não. Assim, a gente todo dia está tomando as decisões do melhor jeito possível, com as melhores informações que a gente tem, de preferência com times muito bons, com processos mais claros. Você vai aprendendo a gerir várias coisas, mas de jeito nenhum você é uma pessoa que tem todas as respostas, né? Então, não existe essa posição da segurança, do cheguei lá e agora, estou tranquila aqui porque eu sei o que eu tinha para saber aqui. A menos que você seja muito irresponsável, assim, né? Ou tenha realmente algum problema de percepção da realidade, porque estar em lugares altos é lidar com decisões difíceis, sendo ainda um ser humano, com todas as chances de falha que um ser humano tem. Mas a sua capacidade de decidir nessas condições é o que vai fazer a diferença, né? Então, você conseguir construir esse caminho e tomar suas decisões tendo um processo que te deixe o mais confortável possível.